tarde. A política de austeridade dos gastos públicos foi debatida hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes disseram que as políticas de austeridade fiscal não serviram para melhorar as economias de países que passaram por crises e que essa escolha aqui no Brasil piorou até a saúde da população. Quando você tem associado à crise econômica a austeridade fiscal, quando vem os cortes na saúde, vem os cortes em políticas sociais, o problema se agrava, porque aí você começa a ter redução da renda, porque as pessoas não têm benefícios, elas perdem, elas não têm outra alternativa. Redução do gasto com saúde provoca redução da capacidade dos serviços públicos de saúde de atenderem uma demanda que aumenta. Eles são contra a emenda constitucional que limitou os gastos públicos no país por 20 anos. Acreditam que o Estado precisa investir para recuperar a economia. Para eles, a política de austeridade manteve os juros altos, prejudicou a produção e a geração de empregos e, consequentemente, a arrecadação do governo. Rever a PEC dos gastos e retomar uma capacidade do Estado induzir esse processo de desenvolvimento é o caminho que eu acredito que é um caminho sustentável. O desafio do desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável, diferentemente da austeridade, não é conformar-se com esta realidade da dependência e do vício desse país pela exclusão, mas tratar de modificá-la qualitativa e estruturalmente. Para os convidados, como a população brasileira está envelhecendo, haverá nos próximos anos uma maior demanda de recursos para a Previdência. Se o limite de gastos for mantido, poderá haver uma paralisação das atividades do Estado. A hipótese nossa é que mais ou menos em 80 bi é o mínimo que podem chegar à chamada margem fiscal sem colocar em risco e paralisação do Estado brasileiro. A nossa hipótese é que entre 2019 e 2020, o Brasil deve fazer, ao continuar nesse atual regime fiscal, um risco muito forte de descumprimento do teto de gastos, dado esse padrão de ajuste, e grave risco de paralisação de uma série de atividades estatais e de políticas públicas com repercussões ao direito humano. Os senadores presentes lembraram também as falhas no sistema de arrecadação de impostos, que prejudicam as pessoas mais pobres. O que mais me impressiona é que sonegação não é considerado corrupção. É impressionante, não é crime fiscal, não é corrupção. Que história é essa? Você se apropria do que não é seu, porque está sonegando um imposto, então não é seu. Né? Principalmente quando você recolheu do cidadão. A concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. É um absurdo, mas continua com essa política permitindo que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O presidente do Senado anunciou nova sessão do Congresso para quarta-feira. Se a lei de diretrizes orçamentárias for votada na Comissão Mista do Orçamento, Eunício Oliveira quer fazer uma sessão do Senado nesse mesmo dia. Ele descartou a realização de sessão na terça-feira e por um bom motivo. Terça-feira tem um jogo do Brasil. Vocês não estão acreditando que nós não vamos chegar? Eu estou acreditando, sou otimista. E eu tenho certeza que o Brasil vai ser campeão mundial. Então, nós vamos marcar para quarta-feira, né, sessão normal aqui no Congresso Nacional e no Senado. Se já tiver votado a LDO, é possível, inclusive, que eu já paute e faça as duas sessões, a do Senado e a do Congresso. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou em reunião hoje pela manhã as indicações de 2 novos embaixadores. Luiz Eduardo de Aguiar Vilarinho Pedroso deverá representar o Brasil na Etiópia e Sérgio Eduardo Moreira Lima deverá ocupar a Embaixada Brasileira na Austrália. As 2 indicações serão ainda submetidas ao plenário do Senado. Hoje é uma data importante do calendário eleitoral. Confira os detalhes com Mariana Abreu. A partir de hoje, os políticos que querem concorrer às eleições podem começar a fazer propaganda dentro do partido para tentar serem escolhidos como candidato oficial. Só não vale usar rádio, televisão e outdoor para isso. O uso de dados dos cidadãos brasileiros coletados por empresas e organizações poderá ser regulamentado em lei. Um projeto aprovado terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos prevê os direitos das pessoas quanto à proteção de dados e as obrigações dos controladores dos bancos de informação. A proposta tem urgência aprovada pelos senadores para ser votada em plenário. Quem
Quem já pesquisou algum produto na internet e logo depois viu um anúncio desse mesmo produto na rede social? Pois é, a mesma tecnologia que permite vários avanços também permite um monitoramento de todos os seus passos. Cada vez que você concorda com as políticas de privacidade de um aplicativo, por exemplo, você permite o compartilhamento e até a venda de informações pessoais. Cada pesquisa feita, as curtidas, os compartilhamentos, as pessoas com quem você conversa. Tudo isso deixa rastros digitais que favorecem a prática de propaganda dirigida, a manipulação de dados e o envio de fake news. Uma vigilância total da vida das pessoas. Hoje tudo é possível, você consegue mapear o que uma pessoa faz durante o dia inteiro, porque há câmeras digitais, há uma série de trajetos que são marcados, se você usa um cartão, aquilo também é contabilizado. Se você faz uma busca, usa mídias sociais, tudo é de algum modo vigiado. Ou você pode estar acessando uma empresa aérea várias vezes a passagem, ele pode subir só para você, porque percebeu que você é você, no caso identificou, e ele pode simplesmente aumentar o preço porque sabe que você quer muito aquela passagem. A utilização sem consentimento de informações de mais de 87 milhões de usuários do Facebook reforçou uma tendência mundial para criar uma legislação para a proteção de dados pessoais. Atualmente, há uma liberdade muito grande pela falta de regra e até uma promiscuidade com a utilização, venda, comercialização e utilização abusiva e exagerada dos dados pessoais, sem qualquer chance do consumidor e do cidadão ter algum tipo de controle sobre isso. Aqui no Senado tramitam várias propostas sobre o assunto, mas os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos priorizaram um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que está com a tramitação mais avançada e tem o texto mais próximo da legislação de proteção de dados que entrou em vigor na União Europeia no dia 25 de maio. Muito daquilo que foi discutido na União Europeia nós estamos incorporando, nós procuramos criar regras de equilíbrio que possa trabalhar a proteção, a privacidade das pessoas, mas também não facilitar ou não criar estímulos a que não haja nesse ambiente a inovação, porque a inovação é um elemento fundamental no plano das relações, enfim, e do mundo digital. O projeto determina como será a coleta e o tratamento de informações e dá ao titular das informações o direito de ter acesso aos dados e de corrigir informações incompletas, inexatas ou desatualizadas. Pode ainda pedir o anonimato, bloqueio ou a eliminação de dados considerados desnecessários ou excessivos. Pode pedir informações das entidades públicas e privadas com as quais foi realizado o uso compartilhado de dados e tem direito ainda de revogar o consentimento do uso de informações. Os responsáveis pelo tratamento de dados estão sujeitos a penalidades como advertência, suspensão, proibição de funcionamento, eliminação obrigatória de dados e multas que podem chegar até 4% do faturamento, limitadas a um total de 50 milhões por infração. O projeto prevê ainda a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizerem mau uso de informações pessoais. Essa matéria foi fruto de um debate muito amadurecido, quase 2 anos, em que se assegurou uma ampla audiência de autoridades públicas, sociedade civil, representantes da academia. Todos os setores empresariais, senador Tasso, se alinham na defesa desse, seja da área de serviços, do comércio, da indústria, da área de tecnologia de informação. Ele garante a possibilidade legal de reclamarmos de empresas estrangeiras que promovam qualquer tipo ou que hospedem qualquer questões não autorizada, depreciativa em relação à pessoa, que nós não podemos fazer antes dessa legislação, com alegação, por exemplo, Twitter, Facebook, de que a sede dessas empresas são fora e, portanto, não poderia haver a busca ou a penalização. A partir da aprovação dessa lei, nós teremos isso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue com a gente, outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.